Oi, oitavo ano, tudo bem? Vamos continuar a aula passada, né? Eu falei que era uma continuidade, né? Hoje é o capítulo 18. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos fazer então aí o capítulo 18, né? Que ainda trata da coesão. Nós vimos algumas ideias de coesão anterior para melhorar a repetição, para melhorar e não causar repetição. O que eu poderia usar? Né? Eu poderia usar pronomes, eu posso usar sinônimos, eu posso usar hiperônimos, eu posso usar alguns termos genéricos. E a gente continua agora, né? Com essa construção de coesão. Então vamos lá, ó. Coesão referencial e o uso de expressões descritivas e nominalização. Um mecanismo muito usado para melhorar a coesão textual é o emprego de expressões descritivas. Essas expressões revelam uma caracterização situacional, ou seja, determinado referente é retomado por meio de uma descrição apropriada diante de determinado contexto. Visitamos o Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, algumas pessoas lutam para exibir nas praias um corpo perfeito. Então, a cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro. Perceberam? Né? Que um faz referência ao outro. Na verdade, cidade maravilhosa se refere ao Rio de Janeiro. Ok? Ele retoma. Então, para ele dizer, visitamos o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, algumas pessoas... Então, eu usei uma outra palavra, um outro contexto mais adequado. Nesse caso, eu usei aí o apelido do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Elipse. Elipse, pessoal, é uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem é utilizada para omissão, né? Eu omito um termo, ok? E nessa omissão, eu não causo incoesão no meu texto. Pelo contrário, ela foi feita propositalmente aí para melhorar a coesão. Então vamos lá. Leia mais um fragmento do livro de Micael. Não havia jornalista na reunião. Não foram feitos atas nem registro. Aonde? Na reunião. Tá bom? Então vamos lá. Observe que faltam complementos e alguns termos da segunda oração. Aí ele bota. Reescreva a passagem inserindo as palavras que faltam. Qual dos textos ficou mais coeso? Original ou o que foi reescrito? Então, para vocês melhorarem isso aí, vocês vão pegar essa frase. Não havia jornalistas na reunião. Não foram feitos atas nem registros. E vão transformar a segunda oração com o termo que está faltando. Aí vocês vão ler as duas frases. Aí você vai perceber qual das duas é um texto mais coeso, ou seja, melhor escrito. E aí vocês vão perceber, tá? Aí ele diz assim: a omissão de palavras também é um recurso coesivo. A esse mecanismo damos o nome de elipse. Ela ocorre quando o termo omitido na frase pode ser recuperado pelo contexto. Assim, a expressão que se repetiria é apagada sem comprometer a compreensão do enunciado. Ok? Então, essa frase aí, não havia jornalista na reunião, não foram feitas atas nem registro. Aonde? Na reunião. Então, para não repetir a ideia na reunião, eu omiti o termo, mas eu consigo entender. Ok? Vamos ver outro exemplo. Ele bota assim: ainda que eu já tenha lido artigos e livros e assistido a alguns documentários sobre os alimentos ultraprocessados, eu não tinha uma ideia de que os alimentos ultraprocessados eram tão nocivos à saúde. Então percebam que ele colocou o primeiro eu entre parênteses, o segundo eu entre parênteses, os alimentos ultrapassados entre parênteses. Ele está te mostrando que não precisa colocar esses termos aí, você consegue entender a frase. Olha só, vamos ler agora sem. Ainda que já tenha lido artigos e livros assistido, quem leu? Eu, né? Livros e assistido. Assistido quem? Eu. Há alguns documentários sobre os alimentos ultrapassados não tinham uma ideia de que eram tão nocivos à saúde. Então percebam, né? Que note que os termos, né? O eu e os alimentos ultrapassados foram retirados, tá? Aí ele diz assim, ó, note como dois termos diferentes, eu e alimentos ultrapassados, foram suprimidos desse período, como recurso coesivo. No entanto, em nenhuma das ocorrências a omissão dos termos prejudicou o sentido do texto, né? Então, isso aí é um dos processos para melhorar a coesão, além daqueles que nós vimos na aula passada. Então, hoje a gente só viu, né,
A ideia é de voltar num nome, retomar num nome, para melhorar, que a gente diz que é processos de descrição, que você pode associar com outro termo, tratando do mesmo elemento. A gente viu o exemplo do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e é elipse, que é a omissão de termos sem comprometer o meu texto, tá? Aí vocês vão fazer as páginas 330, 31 e 32 e vão tirar foto para mim e mandar. E aí por hoje a gente termina então toda essa ideia de coesão e coerência, tá bom? Que é tudo dentro de um texto. Eu percebo que eu posso ter várias coisas para fazer o meu texto melhorar, né? Isso funciona muito para vocês melhorarem a escrita de vocês, tá bom? Então, façam aí, mandem para mim que eu estou aguardando. E qualquer dúvida é só me chamar. E até a próxima aula, galera!